Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte da. Eu saí aquele momento, tá? Já vi aí que tem pessoas que já comentaram, assistiram a primeira parte, então vamos começar a segunda parte do tema de hoje, que é muito interessante, tá? Já tem pessoas assistindo aí, tá? Até antes de eu compartilhar mesmo, o pessoal já estava assistindo, tá, pessoal? Então, como é que se diz? Qual é o tema que a gente estava falando? O tema da gente, né, pessoal? Que a gente estava estudando. Qual é? Vocês lembram? Vocês assistiram aí, não foi? A primeira parte aí, não foi? Então, o que é metanoia espiritual? Então, o que é que a gente viu com essa metanoia, pessoal? O nome, essa metanoia, é uma palavra de origem grega que significa mudança de mente e transformação interior. Então, foi isso que a gente viu, o que é metanoia. Mas eu coloquei também uma pergunta: e como podemos entrar nesse processo de mudança? Como é que a gente faz, pessoal? Como é que entra? Quem é que entra lá? É a sua consciência. Não é isso? É isso ou não é, pessoal? Então, segundo na espiritualidade, né, para você entrar nessa metanoia, você tem que despertar, um despertar da sua consciência, tá? Que ele fala que na espiritualidade é um processo de mudança profunda que envolve como uma pessoa pensa, percebe e se relaciona com o mundo. Então, é isso que fala, tá? E que ele fala que na tradição cristã, né, na teologia cristã, ele fala que essa metanoia é uma convenção e um arrependimento que a pessoa sente, tá, pessoal? De todo o coração quando se volta para Deus, tá? Aí ele fala, na espiritualidade, a metanoia é uma jornada de crescimento espiritual. Então, é uma jornada de crescimento espiritual e pessoal, aonde a pessoa abraça uma nova forma de pensar e viver. E esse processo começa quando a pessoa aceita a fé em Jesus. Então, quando ela aceita entrar nessa frequência crística de Jesus, aí sim, aí o ser dela vai haver uma mudança. Não tem como, tá, pessoal? Todos aqueles que se encontraram com Jesus verdadeiramente, houve uma mudança de metanoia na consciência dele. Não tem como, é impossível a gente conhecer Jesus e não. Você viu Paulo, quando caiu do cavalo conhecer Jesus? Ele mudou. Ele era um perseguidor e depois passou a ser perseguido. Tá, pessoal? Por quê? Porque ele encontrou com Jesus. Todos, tá? Então, quando você entrar nesse conhecer Jesus, se relacionar com essa energia crítica, essa metanoia vai acontecer na sua consciência. Então, a gente viu também que é um processo de expansão da consciência. Porque é um processo que você vem adquirindo, que você vai adquirindo para expandir a consciência, né? Ele fala que é a fonte de verdade, a beleza da fé, a bondade, a esperança, o amor, a maioria das coisas que dão significado à vida. Então, isso que vai dar um significado para a sua vida, tá? Vai haver mudança, tá, pessoal? Eu já falei, o sofrimento que as pessoas vão passar, não muda ela, não muda. Não muda. Olha, você viu pela pandemia aí quantas pessoas sofreram. Mudaram? Não. Foi poucas pessoas, tá? Ele fala que, no geral, né? Na a maioria, a mentoria é vista como uma jornada de busca pelo crescimento pessoal e espiritual. É a maneira de pensar, deixar para trás padrões antigos limitantes. Então, você tem que deixar, pessoal. Essa metanoia acontece para você deixar esse comportamento.
E aí a pessoa vai ver que existe uma mudança naquela pessoa, tá? Ele fala, muda o pensamento, né? Pede lá, eu tô ocupado. Eu tô ocupado. Ô, tira esse menino daqui. Você vê, pessoal, eu tô aqui tentando fazer o resumo para você do que foi essa metanoia. Tá uma criança. Eu tô dizendo, tô gravando agora, dá para esperar? Não quer esperar, pessoal. Tá? Olha como tá o nível, tá? Então, aí ele fala, metanoia significa ação e mudança de ideia de pensamento. Ou seja, deixar de seguir, acreditar em determinada coisa, enxergar a vida. Então, você vai enxergar a vida de outra maneira. Aí ele fala que na espiritualidade é um processo de crescimento, tá? Individual que aceita a fé, a lei de Deus que foi pregada. Então, essa é a metanoia, tá, pessoal? Aí ele fala já na psicologia, tá? Psicologia entra também, fala desse tema, né? Dessa palavra grega metanoia, que é o modelo mental do indivíduo, né? A mudança do modelo mental. Ele fala, representa um processo de reforma da psique da pessoa, aonde vai passar pela aprendizagem. E a gente viu que ele falou que o aprendizagem é diferente do aprendizado. Entende? O aprendizado é aquele processo intelectual, racional, que a pessoa aprende, vai para a prova, aí ele grava aquilo ali, mas depois ele esquece. Por quê? Não existiu uma aprendizagem, existe um aprendizado para você gravar. Foi aonde eu falei que a maioria das escolas, das faculdades estão assim, nesse processo, tá? Mas esse processo vai cair por terra, tá? Daqui a pouquinho vai sumir, tá? É tempos aí para isso acabar. Aí ele fala que a aprendizagem é um processo abstrato, emocional, que requer envolvimento maior da mente e do espírito. Então, a aprendizagem requer que a gente viva tanto a mente trabalhando como o espírito, a emoção vindo junto. Por quê, pessoal? Para que a gente tenha uma aprendizagem sobre isso. Então, por isso que eu passo aqui a aprendizagem, não para você gravar aqui versículo, gravar coisa. Não, não é para gravar. Aqui tem um espírito dirigindo. Nem eu gravo, né? Que eu falei, tem outros que gravam o versículo, capítulo tal, isso aí é um aprendizado. A aprendizagem é outra, é você vivenciar, tá? Aí ele fala, é um processo mental, né? Processo de aprendizagem que requer mudança profunda na mente e muito mais que uma leitura e memorização. Então, memorizar, isso não é aprendizagem. Ele fala, é uma transformação que precisa ser vivida, sentida em todas as formas possíveis. Então, você tem que viver e naquele viver você vai aprender, tá? Aí isso se torna uma aprendizagem. Porque quando você entra numa sala de aula, vai decorar texto, decorar coisa, o que é que acontece? É um aprendizado que você está só usando o intelecto, mas não é um aprendizado, não aprendizagem, tá? Essa metanoia precisa de uma aprendizagem. Aí ele fala, desenvolver a aprendizagem precisa desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional. Por quê? Porque você vai ter que controlar suas próprias emoções, enxergar os seus erros e o ponto que você tem que melhorar. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele fala que a aprendizagem, né, é uma transformação profunda para a mudança do modelo mental. Tá?
que ele fala que esse modelo de mental provoca a metanoia, requer uma expansão da consciência. Então, tem que expandir, pessoal. Para acontecer essa metanoia, vai ter que expandir. Tá? Senão vai ficar aí, ó. Por isso que tem muito religioso, vai ficar aí parado, estagnado aí nessa... Não vai acontecer a metanoia. E eles fazendo o desejo dele. E não tem mudança. Você não sente a vibração que houve mudança na vida daquela pessoa. Porque isso aqui vai mudar seu pensamento, seu jeito de... E vai mudar sua vibração. As outras pessoas vão sentir que você está mudado. Tá? Requer um fortalecimento da nossa autoconfiança, nossa imaginação e reconhecimento do nosso propósito. Aí, aonde é que a gente parou? É para ter uma visão mais ampliada da possibilidade da vida e do poder da mente. Foi aqui que a gente parou, não foi, pessoal? Então, vamos continuar daqui. Embora muitas vezes usada de forma intercambiável, metanoia e arrependimento têm nuances diferentes. O arrependimento pode ser visto como uma emoção. Então, olha o que ele fala. Pode ser visto que é acompanhada a consciência do pecado. Então, esse arrependimento vem acompanhado que a sua consciência toma consciência que você está fazendo um pecado. Enquanto a metanoia é uma ação que resulta dessa consciência. Então, depois que você passou do arrependimento, aí você entra nessa metanoia, que é uma consciência de fazer uma ação diferente do que você vinha fazer. Em outras palavras, a metanoia é o movimento ativo da mudança, que segue ao arrependimento, levando a nova direção na vida espiritual. É isso, pessoal, tá? É isso que acontece, tá? Vai bater aquele arrependimento, mas você vai mudar e aí você vai fazer diferente. A metanoia é isso. Aí ele fala, a metanoia desempenha um papel crucial na vida espiritual, pois é um ponto de partida para uma relação mais profunda com Deus. Ao experimentar a metanoia, a pessoa que desperta que são chamados a abandonar o velho hábito e o comportamento que não estão alinhados com o ensinamento de Cristo. Então, você é chamado pela Espírito para abandonar, você entra na metanoia para abandonar o velho hábito. Não pode. É isso que a Bíblia fala, tá? Se revista do novo homem. Esqueça esse velho homem aí, tá? Todos que são chamados têm que se alinhar com o ensinamento de Cristo. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Pelo amor de Deus, tem outro lugar para eu correr? Tá? Não tem, tá? Então ele fala, essa transformação é vista como um processo contínuo onde a pessoa busca constantemente crescer em fé e obediência. Então, a pessoa que anda nesse processo de metanoia, ela anda continuamente, né? A pessoa busca constantemente crescer em fé e obediência. Então, eu já falei sobre a fé e sobre a obediência aqui, tá? Sobre esses dois temas. Tá aqui o vídeo, tá? Não existe, pessoal, você andar no caminho da espiritualidade sem fé e sem obediência. Não existe isso, tá? Eu não sei de onde tiraram aí essa espiritualidade aí, tá? Que não precisa fé, que não precisa obediência, não precisa... Eu mesmo ouvi um espírita falar que não tem problema não se fazer isso não, tal. Não quer obedecer nada. Ah, como é que pode, pessoal? Se a gente aqui veio para essa metanoia, para a gente mudar, nos alinhar com o ensinamento de Cristo. Aí você vem para a espiritualidade e continua o mesmo. Não pode, pessoal. Isso não faz parte, tá? Aí ele fala, embora a metanoia seja o aspecto fundamental da vida espiritual, né? Da pessoa que é chamado,
ela não é isenta de desafio. Então, existe aí um desafio que a gente tem que enfrentar. Muitas pessoas enfrentam dificuldade em deixar para trás velho hábito e padrões de pensamento. Então, é isso que é o desafio de muitas pessoas para entrar nesse processo de ela largar os velhos hábitos, tá? Porque a gente adquiriu aqui, tá, pessoal? É normal, a gente estava apegado ao ego, mas depois que a gente foi chamado, despertou a consciência, a gente começou a ver coisa, nossa, isso é muito errado, isso é... E a gente está tentando se alinhar e não consegue, tá, pessoal? Por que que não consegue? Porque esses processos mentais, velho hábito, estão atrapalhando a nossa jornada. É preciso acontecer essa metanoia. Aí ele fala, a luta, a tentação, a pressão cultural pode tornar a metanoia um processo difícil. Então, pode se tornar esse processo difícil. Eu sei que tem muito aqui do meu canal, tá nesse processo, tá, pessoal? Tá encontrando dificuldade de se conectar à espiritualidade, tá? Porque existe hábitos aí, pensamento que tem que ser tirado, tá? Mas é isso, pessoal. Lute, tá? Vamos lutar para entrar nessa frequência boa, tá? Você já tá na ruim. Você já tá na frequência ruim. Então, lute para entrar nessa frequência. Ele fala, no entanto, a fé e o apoio de uma comunidade espiritual pode ser fundamental para superar esse obstáculo. Então, a ajuda de outro irmão, das pessoas que se reúnem com você, orientar você. Eu estou aqui para isso, tá, pessoal? Eu tenho orientado aí muitas pessoas aqui, tá? Tem melhorado. Essa metanoia está acontecendo na vida dela, tá? E é assim, é dificultoso. Ainda mais hábitos que já vem há anos, você vem carregando essa frequência. Então, para largar essa frequência, é difícil, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Eu tiro isso por mim, tá? Aí ele fala, é fundamental para superar. Então, você ajuda de um grupo aí espiritual que você se reúne, que busca um entendimento das coisas, buscando a melhorar, tá? Você vai melhorar. Aí ele fala, a metanoia não é experiência individual, mas também tem implicação para a comunidade de fé espiritual. Quando um membro de uma igreja ou de um grupo passa por uma metanoia. Então, se uma pessoa que está em um grupo aí qualquer, ela tiver essa metanoia, a mudança, ela pode impactar lá naquele grupo, tá, pessoal? Para ajudar muitas pessoas a despertar. Isso pode inspirar uns outros a buscar transformação semelhante. Então, ele vai ser uma inspiração para você buscar. Ele fala, a comunidade espiritual é vista como um espaço onde o indivíduo pode apoiar o outro em sua jornada de fé. Então, um vai apoiar o outro, fazer o outro crescer. Mas tem grupo aí, pessoal, de fazer o outro crescer, tá matando logo a fé e derrubando logo o outro. Como é que pode isso, pessoal? Assim não dá, pessoal, tá? Pelo amor de Deus. Aí ele fala, promovendo um ambiente de crescimento espiritual coletivo. Então, por isso que eu quero aqui no meu canal a gente promova um ambiente, né, de crescimento, que vocês encontrem crescimento espiritual coletivo. Então, por isso que eu gravo aqui todos para receber essa mensagem aqui, receber essa, como é que se diz? Essa frequência, tá? Dimensional, para vocês se levantarem, tá, pessoal? Teve muita gente aqui que estava caído, se levantou, tá? Aí ele fala, a metanoia é profundamente ligada à graça de Deus. A transformação que ocorre na vida de uma pessoa que despertaram e não é resultado do seu próprio esforço, mas sim da ação do Espírito Santo. Então, não é o seu esforço, tá? É você se colocar na frequência
para o Espírito mover você. É por isso. Então, o que é que você tem que fazer? Não endurecer o coração com o Espírito. Porque o que é que acontece aqui, pessoal? Até no meu canal está endurecendo o coração. Tem gente aqui que endurece. Não deixa o Espírito trabalhar na vida dela. Aí fica difícil. Aí é difícil você entrar na metanoia. Tá? Aí ele fala, a graça divina capacita o indivíduo a se arrepender e mudar a sua vida, oferecendo perdão e renovação. Essa compreensão da graça é essencial para uma verdadeira metanoia. Então, é essencial você entrar nessa graça, né? A essência da graça, para você ter uma verdadeira metanoia. Aí ele fala, finalmente a metanoia é componente vital do crescimento espiritual. À medida que a pessoa desperta e experimenta essa eles são elevados a um relacionamento profundo com Deus. Então, essa metanoia é para levar você a um relacionamento profundo com Deus. A metanoia não é evento único, mas um processo contínuo de renovação e aprendizado, onde cada pessoa em direção a uma vida mais alinhada com o ensinamento de Cristo, resultando em uma maior maturidade espiritual. Então, em uma maior maturidade espiritual. É para isso, é um processo, tá? Porque eu sei, pessoal, tá? Você viu, eu mesmo despertei, eu não... Muitas coisas do meu ego, eu precisei ir deixando aos poucos, tá? Ainda tem algumas resquícios, eu preciso ir largando essa... Então, é um processo, mas você precisa dar lugar ao trabalho do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que você se alinhe. Então, alinhamento tem a ver com frequência, com o ensinamento de Cristo, resultando em uma maior maturidade espiritual. É isso. Aí ele fala, a metanoia está intimamente ligada à busca pelo autoconhecimento. Ao passar pela uma metanoia, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, questionar a nossa crença, valores, explorar nosso medo, desejo e motivação mais profunda. Então, isso incomoda, tá, pessoal? É por isso que quando eu estou falando essas coisas intrínsecas aqui, incomoda a sua alma. Mas a mensagem é para a sua alma. Eu sei que você tem uma consciência, tá? Aí ele fala, é um processo de autodescoberta e transformação que nos permite crescer, evoluir como indivíduo. Então, vai ajudar a gente a nos transformar o nosso ser e vai permitir que a gente cresça e evolua como indivíduo, como um ser espiritual. Então, você acha que você não vai melhorar se você não crescer, pessoal? Tá? Aí ele fala, a metanoia não é um processo fácil e rápido. Então, não é fácil de uma noite para o dia, eu acordei, agora eu estou melhor. Não. Não é assim, tá, pessoal? Ela acontece aos poucos, tá? Não é um processo fácil e rápido. Requer tempo, esforço, dedicação para questionar nossas crenças e padrões de pensamento arraigado. Então, aquele que tá com raiz, tá? E está disposto a enfrentar as verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Então, é quando a gente tá olhando pra gente, né, pessoal? A gente vê coisa lá, nossa, a gente tem que encarar essa verdade, tá? Eu tenho esse problema, eu preciso melhorar aqui, tá? Espiritualidade, você sabe onde eu preciso melhorar. Me ajude aqui, tá? Ore assim, pessoal, francamente com a espiritualidade. Ele vai lhe ajudar. Dê lugar ao espírito. Não endureça. Quando você vê a correção, você vê aqui eu falando, você muda. Você diz, não é isso. Tem que haver mudança. Tá? Mas o que é que acontece? Muitas pessoas ficam zangadas, até deixam o processo. Aí
perde a frequência, tá? Ele fala, no entanto, existem algumas práticas que podem ajudar a alcançar a metanoia, como a meditação, terapia, leitura de livros, escritura inspiradora e buscar a experiência que nos desafie a nos levar além do nosso levar da nossa zona de conforto. Então, é quando você sai da zona, a metanoia vem tirar você da zona. Ai, pessoal, não é fácil, né? Mas é isso, a gente não tem o que fazer, senão não vai haver mudança, pessoal. Então, a metanoia não é apenas um processo individual, mas também tem um potencial de gerar uma transformação social. Quando várias pessoas passam por uma metanoia e muda a sua forma de pensar e agir, isso pode levar a mudança significativa na sociedade como um todo. Através da metanoia, somos capazes de questionar e desafiar a estrutura do sistema injusto e trabalhar para criar um mundo mais justo, equitativo e compassivo. Então, é para isso que Deus quer que aconteça essa metanoia na sua consciência. Para você se desafiar, questionar a estrutura desse sistema. Porque esse sistema é injusto, pessoal. Tá? E muitos não querem quebrar o sistema. O que é que eles querem fazer? Querem pegar as coisas de Deus, que é um sistema totalmente diferente, e colocar no sistema que já está falido aqui. Esse sistema é do maligno, pessoal. Você tem que mudar aonde há injustiça, uma estrutura de injusta, você colocar a justiça. Trabalhar para criar um mundo mais justo. Então, você vai colocar a justiça. Aonde você está? Tá? Qualitativo e compassivo. Então, com a qualidade e compassividade, tá? É para isso que a metanoia tem que acontecer, pessoal. Agora, a pergunta que não quer calar, mas já está calando. Será que a Bíblia fala sobre essa metanoia, pessoal? Aí, é uma palavra grega. Será que na Bíblia tem metanoia? Tem, porque significa o quê? Convenção e arrependimento. Existe na Bíblia falando sobre convenção e arrependimento? Você entende, pessoal, que a gente não pode se firmar pela uma palavra, pelo um conceito. A gente tem que estudar qual é a essência que aquela palavra quer trazer. Aí, para vocês aí, evangélico, tá? Que vocês, se não tiver na Bíblia, não tem na... Metanoia não tem na Bíblia, não existe na Bíblia. Não existe? Arrependimento, convenção, despertar espiritual não tem na Bíblia? Você entende, pessoal? É essa ignorância que tem que sair da mente dessas pessoas, tá? E eu tô aqui isso. Então, vamos ler para ver se tem, né? Eu já falei, né? Quem pode entrar nesse processo de mudança é aquele que desperta e entra e se alinha com o ensinamento de Cristo, não foi? Então, é esse que pode entrar nesse processo. Se você não desperta e não quer se alinhar com o ensinamento de Cristo, você não vai entrar nesse processo de mudança, porque a metanoia é uma mudança, é levar você para mudar. E é isso que Cristo quer, Deus quer. Mude, arrependa-se, volte para Deus. Tá? Então, vamos ler, né, pessoal? Porque sem ler não há comprovação. Então, vamos ler Jeremias 24, versículo 7. E darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Será o meu povo e eu serei seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, olha a profecia que Jeremias traz. Deus está dizendo que vai existir um povo que ele vai
ele vai dar um coração, tá? Que vai estar voltado para ele. Vai ter desejo de buscar ele. E Deus diz que ele vai ser meu povo e eu vou ser o Deus dele. Que povo é esse, pessoal? É o povo que desperta. Vem para essa metonímia. Então, ele diz, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, se você não se volta para o Senhor, para Deus, de todo o coração, a mágica, a metonímia, a metanoia não acontece. Tem que voltar, se voltar de todo o coração para Ele. É o primeiro mandamento lá, né? Buscai como é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. É o primeiro mandamento. Tem que ser de todo o coração, toda a força, todo o entendimento que você tem que buscar o Senhor. Para acontecer essa metanoia. Senão, não existe metanoia. Senão você não vai ficar noiado, tá? Aí, meu Deus. Aí ele fala, Joel 2, versículo 12 e 13. Agora, porém, declara ao Senhor, volta para mim, de todo o teu coração, com jejum, lamento e pranto. Rasga o coração e não as verte. Volta-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-te, não envia, se não se arrepender, arrepende-se e não envia a desgraça, e não seja enviado a desgraça. Então, pessoal, tem que ser de todo o coração. Sem o todo o coração, você não vem buscar a espiritualidade ao Senhor, se conectar com a espiritualidade, não